Louvados sejam os seguidores da jornada divina. Hoje vamos conhecer mais sobre os 12 apóstolos, esses homens que foram escolhidos a dedo por Jesus para espalhar sua mensagem e fundar a igreja. Vamos explorar como esses homens comuns, de origens humildes, foram transformados em líderes da fé, desde o momento em que conheceram Jesus até suas jornadas incríveis como líderes da fé. Pedro, o pescador, foi o primeiro a ser chamado por Jesus, lá nas margens do Mar da Galileia. Conhecido por seu jeito impulsivo e coração leal, Pedro era a voz dos apóstolos. Apesar de suas falhas, como negar Jesus 3 vezes antes da crucificação. Após a ressurreição de Jesus, Pedro tomou um papel central no início da igreja cristã. Jesus designou Pedro como a pedra sobre a qual a igreja seria construída, fazendo dele o primeiro líder da igreja cristã, ou o primeiro papa, na tradição católica. Em sua morte, Pedro acabou sendo crucificado em Roma, de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu, por se achar indigno de morrer como seu mestre. André, irmão de Pedro, também pescador, foi um dos primeiros discípulos de João Batista antes de seguir Jesus. Tranquilo e sempre pronto para ajudar, ele é conhecido por trazer pessoas a Jesus, inclusive seu próprio irmão e o menino com os pães e peixes. André continuou seu trabalho missionário, sempre mostrando uma fé inabalável, até ser crucificado numa cruz em forma de X, que hoje é conhecida como Cruz de Santo André, lá na Grécia. Tiago, chamado por Jesus enquanto consertava as redes no barco com seu pai e irmão João. E os dois eram conhecidos como filhos do trovão. Imagina só a energia. Tiago é significativo por ser parte do círculo íntimo de Jesus, presente em momentos cruciais como a transfiguração e no jardim do Getsêmani. Mostrando sua coragem e fé até o fim, ele foi um dos primeiros discípulos a ser martirizado. A sua morte por espada foi ordenada por Herodes. João, irmão de Tiago, também estava no barco durante o chamado. João tinha uma relação especial com Jesus, sendo chamado de o discípulo amado. Além de escrever um dos evangelhos, João nos deixou cartas cheias de relatos e uma visão do fim dos tempos no livro do Apocalipse. Seu evangelho é profundo teologicamente e enfoca a divindade de Cristo. João, ao contrário dos outros, teve uma morte natural. Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato em uma panela de óleo fervendo, ele passou seus últimos dias exilado na ilha de Patmos. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele foi chamado por Jesus diretamente. Conhecido por sua honestidade e curiosidade, Filipe ajudou a organizar a alimentação dos 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes. Filipe teve um papel crucial na expansão do evangelho entre os não-judeus, destacando-se no episódio em que explica as escrituras e batiza um eunuco etíope. Pregando os ensinamentos e a palavra de Deus até o fim dos seus dias, Filipe morreu crucificado de cabeça para baixo na cidade de Hierápolis. Bartolomeu, que também pode ser chamado de Natanael, foi apresentado a Jesus por Filipe, inicialmente sincero e cético, mas rapidamente reconheceu Jesus como o Filho de Deus, pois ficou impressionado quando Jesus demonstrou conhecer seu coração antes mesmo de se falarem. É interessante notar que Bartolomeu é um dos apóstolos sobre quem menos se sabe, mas as tradições o colocam como um missionário incansável, levando o cristianismo até a Armênia. Porém, teve um fim trágico. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado. De cobrador de impostos a apóstolo, Mateus representava uma figura odiada por muitos judeus de sua época, mas sua conversão demonstra a salvação no chamado de Jesus. Ele escreveu um evangelho que liga as profecias do Antigo Testamento com a vida de Jesus, mostrando como Jesus era o Messias esperado. Depois de passar a vida pregando o evangelho, ele foi morto por uma lança na Etiópia. Tomé,
Embora seu chamado específico não seja detalhado, ele é conhecido por sua dúvida, frequentemente lembrado como o discípulo duvidoso, um homem cético, mas incrivelmente leal. Uma vez convencido, era inabalável. Conhecido por sua dúvida, a declaração de fé de Tomé, após tocar as feridas de Jesus ressuscitado, "Meu Senhor e meu Deus", é uma das mais explícitas expressões de fé cristã. Sua fé foi tão forte que ele viajou até a Índia para pregar o Evangelho, onde encontrou também a sua morte por lanças de soldados. Tiago. Pouco se sabe sobre seu chamado, mas ele foi um dos escolhidos por Jesus para ser apóstolo. Conhecido como Tiago Menor para não ser confundido com o outro Tiago, ele é um dos apóstolos mais misteriosos, com poucas histórias registradas, mas sua dedicação a Jesus não era menos importante. Quieto e constante, um trabalhador silencioso entre os mais vocais. Ele é considerado o autor da Epístola de Tiago, que enfatiza a prática da fé em obras de caridade e conduta ética. Tiago seguiu pregando o Evangelho e teve um fim pacífico, morrendo de velhice em Jerusalém. Tadeu, listado entre os apóstolos, mas detalhes específicos sobre seu chamado são limitados. Conhecido também como Judas Tadeu, um pensador profundo, confiável e comprometido. Durante a última ceia fez uma pergunta a Jesus: "Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo?" Com Jesus respondendo que a importância do amor e da obediência a seus ensinamentos como o caminho para conhecer a Deus, indicando que a revelação divina é pessoal e dependente da relação de cada um com Ele. Nos dias de hoje, ele é celebrado por sua fé e é considerado padroeiro das causas desesperadas. Tadeu foi morto a flechadas na Pérsia enquanto estava numa missão para espalhar o cristianismo. Simão, chamado de Zelote por seu fervor político antes de conhecer Jesus. Apaixonado e intenso, transformou seu zelo em paixão pela pregação do Evangelho. Viajando longe para espalhar a boa nova, Simão levou a palavra de Jesus até a Pérsia. Por causa de sua fé e seu compromisso na pregação da palavra de Deus, sofreu perseguições e encontrou seu fim, juntamente com Judas Tadeu, sendo cortado ao meio. Judas Iscariotes foi escolhido como um dos 12. Complexo e contraditório, era considerado tesoureiro entre os discípulos. Sua traição, apesar de infame, cumpriu as escrituras proféticas sobre a morte de Cristo. Judas representa a complexidade humana e o livre-arbítrio, e seu fim trágico serve como um sério aviso sobre as consequências da ganância e do remorso. Judas, o traidor, acabou se enforcando, consumido pela culpa de ter entregado Jesus em troca de dinheiro. Deixem suas opiniões nos comentários. Estou ansioso para ler o que vocês têm a dizer. E não se esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo para mais pessoas se juntarem à nossa conversa emocionante.